mistério por cada um de nós, em particular. Então, não é com as experiências dos outros, nós temos que galgar as nossas próprias experiências. Deus me dá experiência, eu quero contar experiência, eu quero contar milagres, eu quero falar de coisas que o Senhor tratou comigo em particular. Então, por isso, quando alguém chega aqui e fala, irmão, Deus falou comigo, ou uma situação na minha vida que Deus ajuda dessa forma, olha, houve um milagre, é lindo, mas é muito mais bonito quando você tem uma experiência pessoal com o Eterno, quando você busca isso, quando é contigo que Deus fala, quando é contigo que Deus trata, quando é nas tuas mãos que Deus coloca, então a experiência é tua com Deus. Não é ninguém que conta aqui, é com as suas experiências. Davi tirou toda aquela roupa que ele estava, toda aquela armadura, e ele foi com aquilo que ele tinha. Se é pouco o que você tem na sua mão, mas foi Deus que te deu, é com isso que você vai lutar. Não se preocupa se a oração que você faz, você não consegue falar as palavras bonitas e eloquentes que você ouve os irmãos orar aqui. Ora a Deus com as palavras simples que você tem. Ora a Deus com as palavras mais sinceras do teu coração, porque são tuas. Se o que você tem na tua mão é pouca força, louvado seja Deus, porque não é na tua que tu vence, é na força do Todo-Poderoso que você tem. Então, o que você tem que você é com isso que você vai vencer, é com isso que você vai lutar. Davi tinha uma fuga. E com isso é que ele foi com os gigantes. Mas aí ele está sobre os temas, nós vamos começar a entrar agora. Ele sacou 5 pecinhas do ribeiro. É isso que a palavra diz? 5 pecinhas do ribeiro. E interessante que ele jogou apenas uma. E com ela, ele venceu os gigantes. Mas por que ele pegou 5? Já vai conversar isso? Por que ele pegou 5? Porque tem mistério dentro dessas pecinhas e nós vamos acabar. Nós vamos entrar no mistério dessas pecinhas, porque existe algum ingrediente, existem algumas coisas que precisam estar embutidas na nossa vida, no nosso coração, para que a gente possa vencer. E nós vamos falar quais são essas pedras nessa noite. Primeira pedra. A pedra da confiança. A pedra da intimidade. O Salmo 125, no verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas prevalecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas prevalecem para sempre. O que nós lembramos, irmãos? Eles lá no monte contra os profetas de Baal. Eram centenas de adoradores de Baal e apenas Elias naquele monte. Mas Elias, ele tinha certeza e convicção da intimidade que ele tinha com Deus. Você não entra numa guerra, você não vence numa peleja, você não casa o inimigo se você não tiver intimidade com Deus. Olha, Elias chegou diante daquele monte, com aquilo tudo preparado, os profetas clamando, chamando os montes de Baal, de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era forma. E Elias falou, começou a zombar. Ele falou: ó, grita mais alto, porque eu acho que Baal está dormindo, eu acho que Baal está surdo, porque ele não está ouvindo e tal. Ele não está escutando vocês não. E aqui eles se autoflagelavam, eles gritavam, eles estavam enlouquecidos chamando o nome de Baal. Mas Elias clamou uma oração, pediu a Deus que o fogo do céu descesse sobre aquele lugar, e o fogo do céu desceu sobre aquele lugar. Agora, irmãos, imagine que Elias, ele não tem intimidade nenhuma com Deus. E diante daqueles 450 profetas fortes com os ídolos que tinham ali, ele começa a chamar de Deus nesse monte. Ele começa a pedir fogo do céu, e esse fogo do céu não desce.